Bolsonaro. Áudio captado pela TV Brasil mostra que Bolsonaro criticou os governadores do Nordeste, dizendo: daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão. O presidente ainda ironizou o general da reserva, Luiz Rocha Paiva, que analisou o comentário como antipatriótico e incoerente. Ex-ministros da educação de 10 governos que antecederam Bolsonaro se unem em defesa da Constituição. Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do Diese, comenta o sistema de seguro-desemprego no Brasil. Petroleiros realizam atos contra a venda de refinarias e terminais da Transpetro. Governador de Porto Rico desiste de concorrer à reeleição após vazamento de mensagens consideradas obscenas, homofóbicas e misóginas. Novos protestos tomam as ruas de Hong Kong contra medidas autoritárias de chefe do executivo local. Futebol, após uma série invicta de 33 partidas sem derrota no Brasileirão, no sábado o Palmeiras perdeu para o Ceará por 2-0 na Arena Castelão, em Fortaleza. O Verdão segue líder, mas tem agora a companhia do Santos no topo da tabela. O Peixe venceu o Botafogo no Rio de Janeiro por 1-0 e igualou o rival em pontos, mas fica atrás no saldo de gols. Na Arena Itaquera, o Corinthians empatou em 1-1 com o Flamengo e o VAR mais uma vez roubou a cena da partida. Hoje às 8 da noite o São Paulo enfrenta a Chapecoense no Morumbi, fechando a 11ª rodada do Brasileirão. E mais as principais notícias da política, da economia, do mundo do trabalho, esportes e cultura. São 7h02, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais no Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual, no Instagram, @Rádio Brasil Atual, no Twitter, @RA Brasil Atual. Inscreva-se também em nossos canais no YouTube e acesse o nosso conteúdo no site www.radiobrasilatual.com.br. Participe também do Jornal Brasil Atual pelo WhatsApp no número 11 96893 7672. Esta é a Rádio Brasil Atual. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura. A semana começa com predominância de sol na Grande São Paulo. Durante a madrugada e o amanhecer, a sensação é de frio, mas as temperaturas se elevam durante o dia, garantindo tardes quentes. O estado permanece sob a influência de uma massa de ar seco que impede a ocorrência de chuvas. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% nas horas mais quentes do dia, o que deixa o estado em situação de atenção. Neste momento, na capital paulista, os termômetros registram 13 graus e a máxima pode chegar aos 26. Em São Bernardo do Campo, o dia será de sol entre nuvens. Agora, 16 graus na região, com máxima de 25, não chove. Em Mogi, no momento, 13 graus. A máxima pode chegar aos 22. Santos registra agora a temperatura de 16 graus e a máxima prevista para hoje é de 27. Em Catanduva, segunda-feira será de sol entre nuvens e não há previsão de chuvas. Os termômetros marcam agora 17 graus e a temperatura máxima será de 28. Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Agora são 7h04 e, de acordo com as informações dos portais oficiais, tanto as linhas do metrô quanto as da CPTM funcionam normalmente neste momento na capital paulista. Já no sistema Anchieta Imigrantes, a rodovia dos imigrantes tem tráfego intenso entre os quilômetros 62 e 40 no sentido São Paulo. A rodovia Anchieta tem tráfego lento entre os quilômetros 13 e 10 também no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. Agora são 7h04. Em nova reportagem da série Vaza Jato, publicada pelo The Intercept Brasil, o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, concorda com a avaliação de colegas do Ministério Público Federal em Curitiba de que o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, mantinha um esquema de corrupção em seu gabinete quando foi deputado estadual no Rio. Dallagnol, porém, afirma que o então juiz Sérgio Moro não prosseguiria com a investigação por pressões políticas e pelo desejo de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal.
É óbvio o que aconteceu. E agora, José? Digitou o procurador ao pedir a opinião dos colegas sobre os desdobramentos de uma reportagem publicada no dia 8 de dezembro de 2018, sobre um depósito de R$24 mil feito pelo ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, numa conta em nome da primeira-dama Michele Bolsonaro. Dallagnol queria saber dos demais procuradores que avaliação faziam sobre como seria a reação de Moro. Seja como for, o presidente não vai afastar o filho. E se tudo isso acontecer antes de aparecer a vaga no Supremo, questionou Dallagnol. E ele mesmo acrescenta em seguida, falando sobre Jair Bolsonaro. Agora, o quanto ele vai bancar a pauta Moro anticorrupção se o filho dele vai sentir a pauta na pele. Segundo os procuradores, o esquema operado pelo assessor Queiroz seria similar a outros escândalos em que deputados estaduais foram acusados de empregar funcionários fantasmas e recolher parte do salário como contrapartida. Dallagnol diz ainda que Flávio certamente seria implicado no esquema. No entanto, até hoje, como ele mesmo presumia, não há indícios de que Moro, que na época das conversas já havia deixado a 13ª Vara Federal de Curitiba e aceitado o convite de Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça, tenha tomado qualquer medida para investigar o esquema de funcionários fantasmas que o filho do presidente é acusado de manter e suas ligações com as poderosas milícias do Rio de Janeiro. Um mês e meio depois, em janeiro passado, no mesmo grupo, Dallagnol disse ter sido convidado pelo Fantástico da Rede Globo para uma entrevista sobre foro privilegiado. O procurador estava ansioso para falar do caso que a produção do programa indicou ser o tema da matéria, denúncias envolvendo o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Mas ele mostra temor em aceitar o convite por receio de que tivesse que falar também das tentativas de Flávio Bolsonaro de usar o foro privilegiado para barrar as investigações, mesmo que o caso tenha ocorrido quando ainda era deputado estadual, antes de sua posse como senador. Para Dallagnol, o risco de ter de tratar do assunto poderia contrariar Moro e Bolsonaro, o que reduzia na sua avaliação os benefícios da oportunidade. Acho que não é uma boa. Além da bola dividida, Flávio Bolsonaro, e eu não vejo que tenhamos nada a ganhar porque a questão do foro já está definida, escreveu Dallagnol. Os colegas da Lava Jato concordaram que a melhor opção era rejeitar o convite do programa. A emissora preferiu não comentar o assunto. Na última segunda-feira, quando o presidente do STF, Dias Toffoli, atendeu ao pedido de Flávio Bolsonaro e suspendeu as investigações, o caso veio à tona novamente. As investigações foram iniciadas sem aprovação judicial envolvendo o uso de dados do COAF, órgão do Ministério da Economia que monitora transações financeiras. E agora o comentário político de João Caires. Dizer que não existe fome no Brasil é vergonhoso um presidente da República falar isso. Ele desconhece, ou então ele despreza, porque as pessoas que realmente passam fome são invisíveis. Muitas pessoas não veem, nem sabem que isso acontece. E se fosse tão verdade isso, de não existir gente necessitada de comida, que fazem os assistentes sociais das igrejas, né? As igrejas têm seus departamentos, tanto evangélicas, cristãs, os espíritas, umbandistas, todas essas igrejas, religiões, têm um departamento social que arrecada alimento, arrecada roupa para as pessoas carentes, entre outras coisas. Ou essas ONGs que muitas vezes a gente está no mercado comprando alguma coisa, você vê pessoas lá que são voluntárias arrecadando, pedindo doações para o Nordeste, para as regiões mais afastadas do Brasil, para os pobres aqui de São Paulo. Inclusive, o estado de São Paulo é o segundo estado, apesar de ser o estado mais rico do Brasil, que mais tem Bolsa Família. O primeiro é Pernambuco. Então, assim, é um presidente totalmente despreparado. Bem falou um analista político português que eu assisti isso no dia 6 de janeiro, que ele disse que os brasileiros iriam se arrepender, até porque Bolsonaro é uma pessoa impreparada, né, usando o português de Portugal. E estamos vendo isso a cada dia. Uma pessoa que fica aí querendo usar de nepotismo, indicar o seu filho que não tem o menor preparo para ser embaixador, para dizendo que ele fala inglês e frita hambúrguer. É um absurdo, uma vergonha. E agora a sua máquina de fake news, que é isso que acontece, o presidente Bolsonaro tem por trás dele uma máquina de colocar mentiras na internet, que agora estão atacando o Instituto Rio Branco, que é um instituto conceituado em formação de diplomatas, embaixadores e tudo mais. Então vivemos assim uma república de bananas, como dizia nos anos 70, o próprio pai querer indicar o filho. Eu lembro que quando se falou muito do filho do presidente Lula, Lulinha, por causa daquela empresa Game Corp, porque ele teve uma ideia brilhante à época de construir joguinhos, games, né, para celular.
e foi criticado porque ele só conseguiu isso porque era presidente Lula. Sempre foi uma empresa privada que quis investir no projeto e comprou a empresa GameCop, aí inventaram um monte de mentira, depois começaram a inventar que o Lulinha era dono da Friboi, um monte de bobagem para desconstruir, mas as pessoas ficavam indignadas pelo simples fato de uma empresa privada querer investir porque era o filho do Lula. A gente não vê essa indignação agora com as bobagens do Bolsonaro, de querer indicar filho, de querer fazer absurdos, a tal ponto dele criticar os embaixadores que estavam anteriores, falar que os caras não fizeram nada. Assim, é um total desrespeito. Nós perdemos, assim, o respeito mundial. Estive hoje conversando com Walter Sanches, que é secretário-geral da Industrial Global Union, uma federação de trabalhadores que reúne, né, os setores da indústria no mundo todo, em 140 países, mais de 50 milhões de trabalhadores são representados pela Industrial Global Union, e ele falou para mim que o Brasil nunca esteve tanto em evidência negativa. As pessoas chegam para ele e perguntam, pô, o que aconteceu no Brasil? Como é que vocês elegem uma pessoa dessa, uma pessoa tão despreparada que fala absurdos um dia atrás do outro? E aí tivemos agora, fechamento da semana, ele falando para milhares, né, do mundo do Brasil, porque isso foi transmitido para o mundo inteiro, dizendo que o Brasil é uma mentira, a fome. Então ele reproduz realmente o que ele sempre representou, sempre defendeu ditadura, sempre defendeu ditadores e sempre defendeu a mentira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h12. Vamos falar neste momento com o José Maria Rangel, coordenador da Federação Única dos Petroleiros. Olá, Rangel, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Brasil Atual. Prazer voltar a falar com vocês. Igualmente. Rangel, os petroleiros estão se mobilizando aí contra a venda das refinarias e dos terminais da Transpetro, né, anunciada por Bolsonaro. Vocês tiveram uma manifestação na sexta-feira, é isso? Olha, Marilu, na realidade nós fizemos ao longo da semana passada, né, manifestação, mobilização em 4 das nossas unidades que estão sendo colocadas à venda, né? A refinaria Alberto Pasqualini, lá no Rio Grande do Sul, a refinaria Presidente Vargas, no Paraná, e também a nossa refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, e na Bahia, que é a refinaria Lambu Falls. Então, nessas 4 refinarias nós tivemos atividades, né, tentando chamar a atenção não só do público interno, como também do público externo, sobre a falácia que está sendo colocada pelo governo Bolsonaro e executada pela atual administração da Petrobras, que se vender as refinarias o preço do combustível vai abaixar. Então essas manifestações, elas têm esse objetivo. E por que o preço não vai abaixar, né? Porque você está falando que o presidente Bolsonaro está mentindo nesse caso. Olha, o Brasil ele tem uma produção de petróleo, um consumo de derivados, né, e uma capacidade de refino muito parecida, né? Nós estamos falando em termos de 2.400.000 barris de petróleo por dia. Então, a capacidade que o Brasil, a necessidade que nós teríamos de importação de derivados, ela beira na ordem de 300.000, 350.000 barris por dia, né? O que, na nossa avaliação, não é suficiente para influenciar, para que o Brasil pratique o que se chama de paridade aos preços internacionais. O que significa isso? Significa dizer que toda vez que o barril do petróleo sobe lá fora, aqui no Brasil teria uma variação no preço dos derivados, porque o volume necessário de importação é muito pequeno frente à necessidade do povo brasileiro. Só que a atual administração da Petrobras, de maneira deliberada, ela ordenou a redução na carga das nossas refinarias. Então o Brasil hoje, que tem uma capacidade de refino na ordem de 2 milhões, 2 milhões e 100, hoje nós estamos refinando na ordem de 1 milhão e 700. Então essa necessidade de importação, ela aumenta consideravelmente, porque aí nós passamos a importar algo em torno de 800.000 barris de derivados por dia, o que é bastante significativo e o que faz com que aí sim a Petrobras ela pratique esses preços internacionais. Então, isso tem trazido para nós
para todos nós, como eu falo, para a sociedade brasileira, prejuízo considerável. A gente paga hoje a gasolina na maioria dos estados brasileiros a R$5. O botijão de gás ele se tornou proibitivo, né, porque muitas pessoas estão voltando a cozinhar a lenha, e o preço do óleo diesel também, que é o combustível mais utilizado no país, ele também tem batido aí na casa dos quase R$4 o litro. Então, isso é uma falácia. A Petrobras, ela hoje, mesmo sendo uma empresa que ainda é controlada pelo governo federal, ela já opera como uma empresa privada. Então, o preço do combustível é esse que está aí, é um preço alto, ela sendo gerenciada como uma empresa privada. Exato. Enfim, a gente está vendo aqui que vocês fizeram uma manifestação na sexta-feira na Bahia, né? Ali no Trevo da Resistência, né? O nome já diz também o local, né? Que foi palco aí de muitas lutas e também vitórias da categoria. E a bandeira norte-americana foi queimada, né? Enfim, é um protesto também contra a interferência do governo norte-americano aqui no Brasil, né, Rangel? Olha, todos os indicadores, eles dão conta de que desde o primeiro momento que nós tivemos o golpe aqui no país, que tem uma atuação direta dos Estados Unidos, né? E isso se reforça a partir do momento que eles têm um interesse direto no nosso petróleo, no petróleo do pré-sal, né? O Brasil, só para a gente ter uma noção, hoje, como eu falei, quer dizer, nós temos a necessidade de importação de derivados. O país que o Brasil mais importa derivados é os Estados Unidos, que importa diesel, né? E a gente assiste aí, eu diria que com bastante vergonha, essa subserviência do atual governo brasileiro aos Estados Unidos, a ponto de negar, agora recentemente, abastecer navios iranianos que estão no porto de Paranaguá por conta de uma ordem do presidente norte-americano. Então, os Estados Unidos têm tido uma atuação, eu diria que bastante ativa junto ao atual presidente da República, né? E nós fizemos simbolicamente a queima da bandeira norte-americana. Quer dizer, aquela campanha, né? O petróleo é nosso, na realidade o petróleo não é mais nosso, né, Rangel? Não, o petróleo está escorrendo pelas nossas mãos, ele não é mais nosso. Nós estamos, o Brasil, só para os ouvintes terem noção, nós descobrimos a maior reserva de petróleo do planeta nos últimos períodos, petróleo de excelente qualidade, de uma produtividade enorme. Só para a gente ter noção, Marilu, o Brasil hoje, nós produzimos petróleo a um custo inferior ao custo da Arábia Saudita, né? O petróleo que a gente produz no pré-sal. E mesmo as pessoas insistindo em dizer que o petróleo vai ser um mico, negativo. O petróleo vai ser ainda por muitos e muitos anos a principal matriz energética do planeta, pelo menos por mais 40, 50 anos. E quem tem petróleo tem poder. Por isso que os olhos do mundo se voltam para cá e que, na nossa concepção, o Brasil tinha que aproveitar essa oportunidade, como, por exemplo, tentou o presidente Lula, transformar essa riqueza do petróleo em recursos para a saúde, para a educação, para fortalecimento da nossa engenharia, certo? Para a geração de emprego, geração de renda. O Brasil ele teria que aproveitar essa oportunidade de fazer tudo isso com o seu petróleo. Mas o governo, em entrevista do senhor Michel Temer e agora do senhor Bolsonaro, eles têm basicamente doado esse petróleo para o capital internacional. Muito bem, Rangel, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você e todos os petroleiros. Obrigado, Marilu. Um grande abraço. Sucesso aí. Obrigada. Falamos aqui com o José Maria Rangel, ele que é coordenador da Federação Única dos Petroleiros. Esta é a Rádio Brasil Atual. Agora são 7h19, vamos com Na Boca do Povo. 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 Aprovada em primeiro turno no início deste mês na Câmara dos Deputados, a polêmica reforma da Previdência sofreu diversas mudanças em seu texto ao longo deste semestre. Uma das principais mudanças aprovadas no texto de Samuel Moreira,
do PSDB é a extinção da aposentadoria somente por tempo de contribuição. Outra é a alteração no tempo de contribuição para trabalhadoras e trabalhadores urbanos da iniciativa privada. Com a reforma, o tempo de contribuição dos homens passa de 35 para 40 anos e das mulheres passa de 30 para 35 anos. A idade mínima para aposentadoria também aumentou. A reforma prevê que os homens se aposentem aos 65 anos e as mulheres aos 62 anos. Ainda assim, a proposta de emenda constitucional manteve os militares fora e deixou o setor do agronegócio isento de contribuir com o INSS. Agora, para seguir ao Senado, a proposta deverá ser aprovada em segundo turno ainda na Câmara dos Deputados em agosto deste ano. No entanto, os trabalhadores ainda estão se perguntando se a proposta é justa. Fomos às ruas perguntar se as pessoas são a favor ou contra a proposta de reforma da Previdência e por quê. Arthur Barreiro Santos, sou orientador de público. Estou totalmente contra, porque até agora não vi geração de emprego nenhuma, não vi proposta nenhuma sobre geração de emprego realmente, mas só vejo falando sobre reforma da Previdência, sendo que isso aí não existe. Então, porque esse ombro na Previdência não existe. Só cortar o privilégio dos grandes que dá para fazer essa economia e dá para gerar emprego. O povo precisa da educação e cultura. E na geração de emprego realmente, conversar com os empresários, sentar e dialogar, baixar os juros, dá para fazer muitas reformas aí, não no bolso do povo. Dificilmente uma pessoa que trabalha informalmente, ele vai se preocupar em fazer uma previdência privada, que seja. Ele vai trabalhar, ele vai buscar suprir as necessidades básicas dele, que é o quê? Se alimentar, morar e sobreviver. Então, dificilmente ele vai pensar em alguma coisa em relação à previdência privada, que seja. Meu nome é Antônio Carlos da Silva, sou administrador de empresa. Eu sou a favor da reforma da Previdência, porque o gasto com Previdência hoje representa 14,5% do PIB. O Brasil hoje gasta com Previdência 10 vezes mais do que gasta com educação. Obviamente que eu sou a favor de uma reforma ampla, que gere igualdade tanto no setor privado como no setor público. Só assim nós vamos conseguir ter o quê? Uma atração de recursos e de investimentos, porque eu acho que esse é o único caminho para que possamos aí começar a ter crescimento. Meu nome é Maria Lúcia Ribeiro e minha profissão doméstica, né? Na verdade, não entendo dessa reforma aí, não estou entendendo ainda nada, né? Eu estou entendendo que vai aumentar a idade mínima, né? De 15 anos de contribuição. No caso, eu acho que eu tenho só 13 anos, mas eu vou fazer 60 anos em março. Aí, para te falar a verdade, não entendi muito bem ainda, né? Se vai diminuir o total da aposentadoria ou se vai aumentar só os anos, né? E a aposentadoria continua a mesma coisa. Aí, não entendi bem não, minha filha. Beatriz Draghi Ramos, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Aqui é Lula Barbosa e tô curtindo aqui a Rádio Brasil Atual. Rádio Brasil Atual, não há nada igual. Rádio Brasil Atual, música sem igual. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Na Rádio Brasil Atual 98.9. Rádio Brasil Atual 98.9 FM. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. Na Rádio Brasil Atual não há nada igual. Hoje em dia não há nada igual mesmo. Lula Barbosa, querido participante aqui também do Hora do Rango, né, Glauco? É isso, Marilu. O pessoal tá difícil, aí, né? Essa imprensa falar a verdade, né? É complicado, né? A gente sabe que não é de hoje, inclusive. Ah, sim. Mas vamos fazendo aí. Vamos fazer nosso trabalho, né? É verdade. Você viu? Já tem gente. Já deu joinha, Glauco. Já deu joinha. Já deu então, joinha. Tudo bem. Então, você
que acompanha a gente aí pelo YouTube, no canal da Rádio Brasil Atual ou no canal da TVT, dê o seu joinha lá para que a gente possa chegar a mais pessoas. E se você não se inscreveu ainda em nossos canais, inscreva-se, aproveite ali, coloque o sininho para receber as notificações. Sempre que a gente estiver no ar, você vai ser avisado. Então não perca nenhum programa. E é óbvio que se de repente você acordou mais tarde ou teve algum problema, não pôde acompanhar a gente, depois você pode acessar no YouTube e poder ver o Jornal Brasil Atual aqui, Marilu. Exatamente. Agora, o que deu pano pra manga, hein? Aquela fala do Jair Bolsonaro falando com Onyx Lorenzoni, né? Ministro-chefe da Casa Civil, antes da entrevista coletiva, né, para os correspondentes internacionais. Ele disse, né, só relembrando aqui, daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão, não tem que ter nada com esse cara. Bom, falando aqui também do Flávio Dino e dos governadores de forma bastante pejorativa, né, porque afinal de contas, de Paraíba, né, aquele Paraíba, aquele termo, né, que o pessoal do Rio de Janeiro... no Rio de Janeiro usa de forma preconceituosa contra nordestinos. É bom lembrar que não é só, não foi só os governadores do Nordeste que ele ofendeu, ele ofende todo o povo nordestino falando dessa forma, obviamente, propagando o preconceito, né, que a gente se preocupa tanto em combater. Sem dúvida. E vem o próprio presidente e o propaga, o que não é novidade também, né? Porque ele é isso há muito tempo. É verdade. E aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro é Paraíba, né? O tom pejorativo, a palavra, né? Que para determinar nordestino, aqui no estado de São Paulo é baiano, né? Então, olha, é tão triste isso, e é grave, né? É triste, é grave, é lamentável. E a gente já fez o contato com o governador do Maranhão, Flávio Dino, ontem mesmo, e a gente está aguardando aqui, né, o governador Flávio Dino para uma entrevista. Então vamos ver se até o final do jornal a gente consegue já falar com o governador Flávio Dino, porque afinal de contas, né, ele foi duramente atacado, como você falou, né, Glauco, os nordestinos, e digo mais, o Brasil inteiro, né, a gente se sente atacado, todos nós aqui, paulistas, acho que de todos os estados, porque realmente não é possível uma ofensa tão grave, enfim, crime de racismo, segundo o próprio Flávio Dino, e vamos ver se ele vai entrar na Procuradoria-Geral da República, né, na PGR, contra o presidente Jair Bolsonaro por conta dessa fala, né? Aí depois, enfim, ele falou, olha, fica cada vez pior, né? Ele fica se retratando, na verdade não é se retratar, né? Ele tenta explicar. Ele tenta, na verdade, pior. O que ele tenta é mentir, dizendo que não falou o que falou. Exato. E, infelizmente, muitas pessoas acreditam, né? Ele simplesmente não pede desculpa, ele não se retrata. Ele diz que não falou aquilo que o áudio foi captado ali. Não tem como dizer que não, né? Pois mas aí fica pior ainda, porque ainda ele fala, não, é contra o governador da Paraíba e contra o governador do Maranhão. Quer dizer, vai ficando pior, né? Quer dizer, quanto mais isso, ele né? fala, ainda que mais a gravidade. Se ele não tivesse sido preconceituoso, e ele foi, sim, né? Sim. Ainda assim seria algo absolutamente não republicano você assumir que você prejudica determinados governos do Estado. Não pode perseguir, né? Porque você está prejudicando o povo desse Estado. Claro. Você não pode perseguir alguém só porque ele não professa a mesma fé política sua, né? Aliás, é bom lembrar de governos anteriores, nos governos Lula, Dilma, nunca houve esse tipo de discriminação e nenhum governador do PSDB, por exemplo, chegou e foi reclamar porque estava sendo perseguido, porque não recebia verba ou não recebia recursos. Aliás, a maior parte dos recursos que são constitucionais, são de direito dos estados. Claro. Então, é assim, é um assinte, Pois é, até vergonha. O Flávio Dino falou que nem na época da ditadura, né? Quer dizer, ocorria uma coisa dessas, né? E, bom, sobrou também aí para general da reserva, né? Enfim, chamando o próprio Bolsonaro, chamou de melancia, né? E ele que faz parte, o general Luiz Rocha Paiva, né, da Comissão de Anistia do Governo Federal. E o Bolsonaro, como ele falou, né, que isso aí foi uma declaração antipatriótica incoerente, nossa, aí o Bolsonaro chamou ele de melancia, né, fazendo aquela alusão à melancia, quer dizer, verde oliva por fora, né, em relação ao uniforme do exército, e dentro o vermelho para dizer que é comunista. Porque qualquer pessoa que discorda do Bolsonaro para o Bolsonaro é comunista automaticamente. Pois né? não, entra na lista dos comunistas. Não só para ele, mas para boa parte dos seus apoiadores, dos seus seguidores, é assim que a banda toca. Pois é, e o Flávio Dino é do partido
Partido Comunista do Brasil, né? Então, quer dizer, olha, a gente quer saber o que você acha sobre isso. Pode enviar aqui a sua mensagem, a gente vai ler aqui a sua mensagem. E olha, quem ficou muito brava com essa fala do presidente Jair Bolsonaro foi a cantora Alcione. Vamos ouvir e ver, para quem está no rádio vai ouvir, para quem está na TV vai ver a Alcione mandando brasa aí contra o Bolsonaro. Vamos lá. Presidente Bolsonaro, eu não votei no senhor e não me arrependo. O senhor perdeu para o senhor mesmo. E tem uma coisa, eu sou uma brasileira que não torço contra o governo. Não votei, não torço contra, porque não sou burra. Eu sei que se torcer contra, eu estou torcendo contra o meu país. Agora, meu pai sempre me dizia, que meu avô já dizia para ele, quem quer respeito se dá. E o senhor não está se dando respeito. O senhor precisa respeitar o povo nordestino. Respeite o Maranhão, hein? E vou lhe dizer outra coisa. O senhor tem medo de facada, tem medo de tiro, mas o senhor precisa ter medo do pensamento. O pensamento é uma força. Pense em mais de 30 milhões de nordestinos pensando contra o senhor. Isso não é bom. Comece a nos respeitar. Respeite o povo brasileiro. Exatamente, está aqui a Alcione fazendo este protesto. E Glauco, o pessoal está protestando aí bastante? O pessoal já se manifesta aqui, né? A Ione Ribeiro diz que é nordestina, com muito orgulho. A gente tem muita gente escutando a Rádio Brasil Atual, acompanhando a gente também no YouTube, lá no Nordeste. Também aqui o Antônio Fernando, de Quixadá, no Ceará. A gente tem o Murilo Câmara, que é de Teixeira de Freitas, lá no interior da Bahia, sempre a Bahia participando bastante aqui, Marilu, do nosso programa. E temos outras mensagens também, o pessoal dando seu alô, a Leda Maria Abreu de Santos, Aline Chagas de Sabará, Minas Gerais, aqui a Ilma Carlos de Natal, Rio Grande do Norte, pessoas do bem, presente no Jornal Brasil Atual, e ela põe a hashtag aqui, sou nordestina com orgulho. O Alexandre Mendes também dá o seu bom dia aqui, ele que é do Rio de Janeiro, a Carla Serrano de Esmeraldas, Minas Gerais, Francisco Marcondes Gonçalves, muito bom ouvir todos os dias a Rádio Brasil Atual, a Ivana Salles também de Teresina, no Piauí, Laelson de Maceió, Alagoas, Nordeste em peso. E aí o pessoal aí realmente colaborando, viu, Marilu? Francisco Marcondes Gonçalves de Cajazeiras, na Paraíba, então... Aí todo mundo aí, lógico que a gente fica indignado, né, com esse tipo de mensagem, mas reafirmando aí o seu orgulho. Exato, a Deise Bentim aqui no YouTube da Rádio Brasil Atual diz o seguinte, chamar de melancia parece coisa de criança birrenta. Verdade, mas né? São xingamentos, né, um linguajar bastante infantil, né, de fato, Marilu, se você for ver, aí a maior parte das declarações, né, do presidente remetem aí à quinta série, né? É um negócio bastante interessante. Há quem diga que é menos até. Talvez um pouco menos, né? Desculpa aí a molecada da quinta série, eu não quis fazer nenhum tipo de referência ruim, desculpa. É verdade. Olha aqui, o Paulo César Oliveira diz, sou paraíba paulistano de Minas Gerais. Eita, nós, pessoal aqui, olha, para a Alcione, olha só, ela fala por todos os nordestinos, é isso aí. Falando, Gil Miranda falando que a Alcione está falando por todos os nordestinos. Muito bem. É isso aí, a gente vai dar os respiros necessários ao jornal. Esse contato com os nossos ouvintes, telespectadores é muito bom. A gente vai tentar, na medida do possível, ler aqui as suas mensagens e envie pelo WhatsApp 968937672. É isso, né, Glauco? É isso aí, Marilu. Daqui a pouco a gente volta. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. Agora são 7h34. Vamos falar aqui da reforma da Previdência. A nossa entrevistada é a Marilane Teixeira, economista, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho CESIT da Unicamp e assessora sindical na área de Relações e Gênero. Olá, Marilane, bom dia aqui por Skype. Prazer falar contigo. Olá, bom dia. Você também, prazer falar com vocês e com o público que nos assiste. O nosso querido Glauco aqui do lado também, especialista na Previdência Social. Tudo bom, Marilane? Olá.
Então, bom, Marilane, vamos falar aqui sobre essa notícia, né, de que líderes da Câmara resistem em incluir estados e municípios em PEC paralela da reforma. Explica pra gente, Marilane, como é que tá essa questão? Pois é, os estados e os municípios foram retirados da versão final do projeto da reforma da Previdência pelo relator, e provavelmente assim, tem uma pressão muito grande para que o tema retorne, se não na segunda rodada de votação na Câmara, mas no Senado. E o que a gente observa, na verdade, é uma quebra de braço, né, entre os estados e municípios e a questão do governo federal. Porque para os estados e municípios, evidentemente, era muito mais adequado que se fizesse a reforma, que os estados já fossem incluídos na reforma geral, porque tirava deles a responsabilidade por ter que conduzir esse processo nos seus estados. Por outro lado, claro, os deputados federais, de olho nas eleições do próximo ano, vários deles são candidatos a prefeitos em suas respectivas cidades, não querem assumir esse ônus. Então, o que de fato é ou não é importante, é necessário a reforma envolver os estados e municípios? Há quem diga que talvez o aspecto mais que poderia se destacar nesse debate em torno da reforma seja justamente os estados e municípios e não o regime geral, como passou a ser o alvo principal da reforma. E por que disso, né? Nós temos aí, desde os anos 90, os estados já vêm gradualmente realizando algum tipo de alteração nas suas, enfim, no seu regime próprio, né? Os estados, eles se defrontam, tanto os estados e o município, com várias questões que é bem, vamos dizer, distinta do que é a realidade do regime geral da Previdência Social. Você tem uma série de aposentadorias especiais, tem a discussão da integralidade e da paridade, que é algo que garante, né, a aposentadoria integral, mas também garante uma correção salarial, com base nos reajustes que são concedidos aos ativos, também para os inativos. Você tem uma realidade em que, com a lei da responsabilidade fiscal, boa parte dos estados e municípios, para não ferirem a lei, eles têm, vamos dizer, reduzido o número de contratações a partir dos concursos públicos, etc. E isso implica numa queda brutal no número de servidores ativos na relação com servidores inativos. Você tem, por exemplo, em vários estados brasileiros, incluindo municípios, a despesa previdenciária, ela corresponde ao dobro da arrecadação. Nós temos um crescimento bastante significativo no número de inativos, na proporção de ativos, porque, primeiro, os estados e municípios não estão realizando concursos públicos e, para suprir as suas necessidades em termos de força de trabalho, enfim, de servidores públicos, se contrata por meio de terceirizados, PJs e até mesmo algumas contratações por meio de seletistas, né? Isso cria um desequilíbrio muito grande vamos dizer, na forma de sustentação dos estados. E eu diria que esse talvez seja uma das principais razões, não a única, claro, para que a gente se identifica como um problema hoje em relação aos estados e municípios no que diz respeito à sustentação do sistema, né?
Marilane, queria tocar em outro aspecto aqui da reforma da Previdência, que foi até tema de uma reportagem ontem de um dos jornais aqui de São Paulo, que é a questão de você retirar, da proposta do governo, retirar a possibilidade de processos contra o INSS serem analisados pela Justiça Estadual. Eles iriam para a Justiça Federal e no Brasil só 5% dos municípios brasileiros aí tem acesso à Justiça Federal, que dificultaria bastante para as pessoas conseguirem recorrer contra decisões no INSS. Esse tipo de mudança, ainda mais nesse contexto que a gente tem agora consolidada a Operação Pente Fino, que faz a revisão de muitos dos benefícios aí, às vezes de forma bastante arbitrária, e a gente sabe que não da forma mais correta. E também com um contexto que a gente tem aí o processo ali para admissão da aposentadoria no INSS demorando muito mais do que demorava há alguns anos, parece que o projeto é realmente não querer que as pessoas acessem a aposentadoria, né, Marilane? Ah, não tem dúvida, exatamente. Esse está dentro aquela medida provisória que foi apresentada já em janeiro, a 871, que justamente tratava, entre outros aspectos, da limitação, da restrição das pessoas ao acesso à própria, enfim, ao INSS, assim como a revisão dos benefícios, né? Ela é nesse sentido, exatamente, como você muito bem descreveu, de postergar a possibilidade das pessoas, porque quando você tira o acesso do âmbito estadual para o âmbito federal, primeiro você já restringe a possibilidade das pessoas, inclusive, terem o próprio acesso a esse direito, uma vez que, vamos dizer, se complexifica mais a forma como as pessoas vão buscar o acesso. Quando você vê um trabalhador, por exemplo, no município, um trabalhador rural, ele sabe onde é que fica o posto do INSS, ele sabe aonde busca os seus direitos, ele sabe exatamente aonde se encontram os órgãos. Quando você muda a distância, você altera a lógica de acesso das pessoas e elas só têm um objetivo, claro, é exatamente isso. Primeiro porque tem uma avaliação equivocada de que as pessoas acessam demasiadamente a justiça atrás desses benefícios, como se isso não fosse um direito delas, como se elas não tivessem outra coisa para fazer que não fosse buscar direitos do quais elas não têm, elas não se justificam, né? E essa transferência, eu não tenho dúvida nenhuma que ela se insere dentro desse contexto mais geral, tanto em relação a postergar o benefício, como a estratégia de aprovação da medida provisória 871, que faz com que vários dos benefícios que foram concedidos nos últimos anos, eles sejam revistos e as pessoas sejam forçadas a voltar para o mercado de trabalho em condições muito precárias. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Numa das aulas públicas que nós realizamos recentemente, tive contato com um trabalhador de 60 anos, que trabalhava como motoboy e foi vítima de um assalto durante o período de trabalho e ele, infelizmente, levou um tiro e teve toda a sua, vamos dizer, atividade motora comprometida. Ele teve que recorrer ao benefício, né, a aposentadoria por invalidez. O problema da aposentadoria por invalidez é que ela é revista a cada 5 anos. Ele, recentemente, numa dessas retornos ao INSS, ele recebeu alta com uma avaliação de que ele estaria apto para retomar o trabalho depois de ter levado um tiro na cabeça. Então, ou seja, ele não tem absolutamente nenhuma condição de retornar ao mercado de trabalho, muito menos para as atividades que realizava anteriormente e em condições em que ele já tem mais de 60 anos. Então, assim, é a pessoa que provavelmente ela jamais vai conseguir voltar para o mercado de trabalho e ela vai ter que procurar bico e algum tipo de trabalho para poder complementar, no mínimo, os 15 anos de contribuição e conseguir retomar o mercado de trabalho. Bom, esse é um exemplo em que milhares de outras pessoas também cotidianamente vivem essa realidade. E essa realidade, me parece, ela só vai ser intensificada nesse próximo período
quando você restringe o retorno das pessoas, quer dizer, restringe a possibilidade das pessoas acessar a Justiça do Trabalho, complexificando e, vamos dizer, reduzindo o potencial de acesso das pessoas aos órgãos com os quais elas já estão mais familiarizadas e que elas conhecem as rotinas e, portanto, elas sabem como lidar. E, por outro lado, aumentando o número de pessoas que vão ser liberadas no próximo período da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez no Brasil, ela já representa, no caso das mulheres, a segunda forma de acesso à aposentadoria, e para os homens é a primeira. Nós temos uma sociedade adoecida, uma sociedade em que as pessoas se mutilam, são mutiladas no mercado, no ambiente de trabalho. As pessoas são vítimas de uma série de ocorrências que são próprias de um mercado de trabalho muito desestruturado e com poucos direitos, e são obrigadas a se manterem no mercado de trabalho, porque agora, com a medida do governo, ele, inclusive, ele remunera, em termos de produtividade, os médicos, os peritos, que liberar as pessoas que estão, vamos dizer, no INSS por invalidez para retornar ao mercado de trabalho, né? Então, é uma combinação bem difícil, assim, a gente está vivendo um período bem difícil. Eu só queria lembrar uma coisa também em relação, nós estávamos falando sobre os estados e municípios. Eu queria só lembrar um aspecto que eu acho que é importante ressaltar, que pouco se fala em relação a isso, é sobre a Lei 12.618. Ela foi aprovada em 2012. Ela já, é uma lei que aplicada por servidores públicos federais, mas ela também se aplica para os estados e municípios, obrigatoriamente, né? E ela restringe, a partir de 2012, então, todos os funcionários públicos federais, mas também os estados e municípios que aderiram, né, à lei, o teto da aposentadoria semelhante ao exigido pelo regime geral da Previdência Social, né? Então, é importante destacar que desde 2012, os servidores públicos federais e também os estados e municípios que aderiram, eles estão já sob o teto do regime geral da Previdência Social, e alguns estados, claro, assim como os servidores públicos federais, que aderiram à Previdência Complementar, aí, a partir de uma contribuição, tem, vamos dizer, de certa forma, o seu teto ativo, no salário ativo garantido, né? Então, só para destacar isso, porque muitas vezes se falseia essa discussão em relação aos servidores públicos federais e os estados e municípios, como se nunca tivesse ocorrido nenhuma reforma. E uma reforma importante e fundamental, ela já ocorreu em 2012. Tá? Exato. Não, diga lá, Glauco. Então, queria falar, inclusive, a respeito dessa questão aí da judicialização, Marilane, porque vai atingir os mais pobres, né? Ao contrário do que fala o governo. E um desses segmentos que vai ser atingido são as pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada. Porque hoje, muita gente, só para lembrar para o ouvinte, para o telespectador, tem acesso a esse benefício quem tem uma renda per capita de até 1/4, né, do salário mínimo. Então, imagina uma família de 4 pessoas, um salário mínimo. E aí você tem ali a pessoa com deficiência que muitas vezes consegue ganhar na justiça o direito, né, ao BPC mesmo ganhando mais, porque consegue comprovar que tem despesas ali efetivas por conta da deficiência que a pessoa tem. Só que o governo, na proposta de reforma da Previdência, ele quer constitucionalizar o BPC. Ou seja, na prática, segundo a avaliação de muitos juristas, isso vai inviabilizar que essas pessoas que conseguem obter o benefício hoje na justiça consigam no futuro. E o próprio governo diz que a economia, entre aspas, porque não é uma economia, né, Marilane? É você tirar dos mais pobres. A economia vai ser de 33 bilhões só com essa medida em 10 anos. Então, é dinheiro que sai de pessoas com deficiência, pessoas que ganham muito pouco, para ir para o sistema financeiro. Exatamente. Não, nós estamos falando de mais ou menos 2,5 milhões de pessoas hoje que se encontram nestas condições,
tem toda uma pressão, já tinha durante todo o processo de discussão da apresentação do projeto, de que as pessoas teriam que se submeter a um exame, uma rotina psicossocial, para que comprove de fato que elas não têm condições de desenvolver uma atividade laboral. Por detrás dessas pessoas nós temos mulheres, porque 83% dessas pessoas que apresentam algum grau de deficiência, elas são cuidadas por mulheres. A maioria delas são mulheres que, inclusive, abandonaram o mercado de trabalho, abandonaram uma perspectiva de emprego, porque essas pessoas exigem algum tipo de cuidado, de atenção, que muitas vezes é incompatível com a presença no mercado de trabalho. Na maioria das vezes são mulheres sozinhas, solitárias, são as únicas responsáveis pela família e vivem unicamente deste benefício. Então, é exatamente dessas pessoas que nós estamos falando, e são dessas pessoas que eles querem retirar aí esse valor equivalente a mais ou menos 3 milhões por ano. O que, objetivamente, se nós considerarmos o que está sendo economizado nessa reforma, por exemplo, com a saída dos setores exportadores, que vão economizar mais ou menos 8 milhões por ano, tá? Sem a contribuição deles para o regime geral da Previdência Social. Ou seja, só com os exportadores está se economizando 2 vezes mais do que se economizaria com as pessoas com deficiência, que na verdade assim, é renda, né? Como a gente costuma dizer, vamos dizer, vai direto na adrenalina, né? No sangue, porque esse dinheiro roda na economia, sustenta famílias inteiras, ajuda a dinamizar o consumo interno. Nós somos um país em que o consumo das famílias corresponde a mais ou menos 2/3 do nosso PIB. Então, ou seja, tudo que entra na economia se transforma em gasto imediato com saúde, com educação, com alimentação, com moradia. Então, infelizmente, assim, sobre os mais pobres, sobre as pessoas mais miseráveis, sobre as pessoas que têm mais dificuldades, que eles querem, vamos dizer, realizar a reforma da Previdência, enquanto que os verdadeiros privilegiados, né, que são os detentores de renda, esses continuam intactos, né? Esses continuam imexíveis. Então, como dizia o professor Fanhani, né? Quer dizer, isso tudo é uma falácia, né? É um desrespeito com a sociedade, é um respeito com a população brasileira nesse momento, né? Exato. Bom, Marilane, você tocou no Fanhani, eu lembrei aqui que a gente sempre está tentando falar com economistas, né, que defendem a reforma da Previdência, e sabe que um deles disse, Marilane, a respeito, quando nós citamos, por exemplo, o Fanhani, né, para debater com ele disse o seguinte, enfim, aí já é economista que é ativista. Quer dizer, é muito interessante, né, como é colocado, né, a pecha aí, enfim, criticando, dizendo que é ativista, né, ele tem dados científicos e estuda o tema, é especialista e é um ativista. Por isso ele não participaria do debate. Não, e é estranho porque, engraçado, e quem defende a reforma é técnico, né? Exato. Exatamente. E quem não defende é ativista. E, portanto, não consegue ocupar o seu lugar, né, no debate, porque tem um lugar já marcado, já definido. Não, como se essas questões elas não tivessem a ver com os posicionamentos políticos, quando são dos interesses da sociedade, como se os interesses da sociedade fossem apenas interesses técnicos, né? Fosse só cálculos matemáticos que podem ser, inclusive, desconstruídos na sua lógica. Então, aproveitando, inclusive, que nós estamos falando do professor Fanhani, quero fazer uma propaganda, porque, em primeira mão, ele lança um livro, agora em breve, provavelmente mais 1 ou 2 semanas, sobre justamente esse tema da Previdência, onde ele ajuda
a desconstruir todos os argumentos que têm sido utilizados em relação a vários aspectos, a questão dos servidores, por exemplo, a questão do regime geral da Previdência, a quem interessa a forma da Previdência. Vai ser um material muito importante, porque nós temos aí a votação do segundo turno, né, na Câmara. Sim. Então, eu acho que a gente tem que avaliar que o debate na Câmara ainda não se esgotou. Se a Câmara realmente for séria nesse debate, ela vai realizar as 5 sessões que faltam e dar oportunidade e possibilidade para a gente continuar debatendo esse assunto na Câmara e depois, evidentemente, o debate no Senado, né? Que aí começa tudo de novo. Então, vai ser um material muito importante para que a gente possa recolocar o debate novamente aí a partir de agosto para o conjunto da sociedade. Quer dizer, no Congresso, né? Porque nós continuamos debatendo o tema amplamente, né? A gente não descansa aí enquanto a gente não conseguir reverter a forma como o tema dos mais pobres, o tema das mulheres, o tema da população carente está sendo abordada e está sendo tratada na reforma da Previdência. Exato. A gente, inclusive, o próprio Fognani já falou também desse livro, disse que vai lançar aqui no nosso jornal, viu, Marilane? A gente já está aguardando aqui. A gente agradece aqui a sua participação, a sua análise tão técnica, aprofundada e humana, né? A gente não pode esquecer disso e você sempre faz esse posicionamento, né, em relação aos mais pobres, os que serão mais atingidos. Muito obrigada, viu, Marilane? Obrigada você também, um ótimo dia para todos nós. Obrigada. Tchau. Falamos com a Marilane Teixeira, ela é economista da Unicamp. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora na Brasil Atual, um espaço para você tirar as suas dúvidas da língua portuguesa falada no Brasil. Na ponta da língua. Apresentação: Fernanda Pompeu, professora de português e idealizadora do site aceleratexto.com.br. Está correto, por exemplo, as pessoas dizerem maiores informações, você procure blá, 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 blá. Maiores informações, tá certo isso? Olha, vamos pensar assim, é mais elegante, mais correto, tá? Dizer mais informações. Aí eu vou explicar por quê. O que é maior, né? Maior significa, tem a ver, se refere a tamanho, se refere a intensidade, se refere à altura. Não existe informações baixinhas e informações altas. Então, o que seria mais apropriado? Para mais informações, porque mais tem a ver com quantidade. Então, é elegante que você termine, você está fazendo uma propaganda, sua empresa, seu serviço, dizendo, olha, para mais informações e não para maiores. É mais apropriado. É mais apropriado. Exatamente. Você não fala é maior apropriado. Você fala é mais apropriado. Exato. Isso. Na ponta da língua. Dúvidas da língua portuguesa falada no Brasil. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 968937672 e tire suas dúvidas com Fernanda Pompeu, professora de português e idealizadora do site aceleratexto.com.br. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. 7h58. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, está de volta? Como é que foi de férias? Bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvinte. De volta. Trabalhei muito, infelizmente, mas vamos frente. Não, ela tá com uma cara ótima, Clemente, está muito bem. Tá bom, tá ótimo, que bom. Mas vamos lá, Clemente, vamos falar agora do seguro-desemprego no Brasil. É um dos menos generosos do mundo, Clemente.
Exatamente, esse é um levantamento que o IPEA, uma análise que o IPEA, o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, um órgão do governo vinculado ao Ministério da Economia, fez junto com um organismo internacional, o Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo. Esse estudo procurou comparar a prática de uma proteção social, que é o seguro-desemprego, dado, portanto, pelo Estado quando o trabalhador encontra-se na situação de desempregado, e há uma política pública importante, realizada em muitos países, que é garantir a renda para o trabalhador quando, diante da situação do desemprego. Esse estudo que o IPEA fez procura comparar a situação do desemprego e, portanto, o uso do seguro-desemprego para proteger esses trabalhadores. E no Brasil, a cobertura em 2018 foi de 4,8%, bem abaixo da cobertura existente em 2015, por exemplo, que era de 7,8%. Portanto, uma redução bastante significativa, redução essa que, se colocada no contexto internacional, mostra que o Brasil é um dos países com a menor taxa de cobertura do seguro-desemprego hoje. Há países com uma taxa de cobertura superior a 40%, 50%, ou seja, uma cobertura muito mais ampla do que aquela que o Brasil pratica. O Brasil, portanto, está hoje entre os países que têm a menor cobertura para proteger os desempregados. Quando o Brasil cresce, quase que duplica a taxa de desemprego, ou seja, vamos para um desemprego de quase 13 milhões de pessoas, nós temos uma cobertura de 4,8%, ao invés dos quase 10% no passado. Isso significa que, com o aumento do desemprego e uma cobertura menor, o Brasil deixa de proteger, ao diminuir a cobertura, mais de 400 mil trabalhadores desempregados com o seguro-desemprego, ainda assim uma taxa de cobertura baixa, portanto, uma taxa de cobertura que não consegue corresponder à situação de desemprego muito elevada. Isso acontece no Brasil, por um lado, porque nós temos uma taxa de informalidade muito elevada, uma situação, portanto, de ausência de vínculo laboral mais estável e, portanto, protegido com o registro da carteira de trabalho. De outro lado, porque a rotatividade é muito elevada também no Brasil, ou seja, os trabalhadores são contratados e demitidos em uma velocidade alta, e também um contingente muito elevado de pessoas são contratadas e demitidos o tempo todo. Pessoas, portanto, que não conseguem adquirir o direito do acesso ao seguro-desemprego, porque também o seguro-desemprego no Brasil é praticado com regras que tornam muito difícil o acesso ao desemprego. Portanto, se o trabalhador é contratado e demitido várias vezes, e muitas vezes várias vezes ao longo do ano, ele não consegue reunir os requisitos para acessar o seguro-desemprego, vai para o desemprego sem ter o direito do acesso ao seguro. Portanto, o Brasil, infelizmente, tem uma taxa de cobertura baixa, critérios elevados e um valor também restrito, porque o limite do seguro-desemprego é de R$ 1.735, entre 998 e 1.735, seguro esse pago no máximo em 3, 4, 5 meses, a depender do critério que o trabalhador reuniu para acesso ao seguro-desemprego. Portanto, no seu conjunto, o seguro, infelizmente, está longe de proteger os trabalhadores que se encontram na situação de desemprego, ou seja, desses 12, 13 milhões de desempregados no Brasil hoje, aproximadamente 500, 600 mil trabalhadores conseguiram algum tipo de proteção com o seguro-desemprego, ou seja, mais de 12 milhões de trabalhadores deixam de receber uma proteção, apesar de estarem na situação de desemprego ou desocupação. Marilu. Agora, a gente está sentindo bastante a perda do economista Walter Barelli, né, que faleceu na semana passada. É uma perda muito grande para o Diese, né, Clemente? Sim, Marilu. O Barelli foi o diretor técnico do Diese desde meados dos anos 60 até início dos anos 90.
portanto, mais 2 décadas e meia como diretor técnico, diretor-geral da instituição. Foi responsável, na sua época, pela expansão do Diese, pela presença do Diese no território nacional. O Diese deixou de ser uma instituição do movimento sindical aqui de São Paulo para ser uma instituição do movimento sindical em todo o país. Criamos escritórios regionais, subsedes do Diese dentro dos sindicatos, passamos a fazer inúmeras pesquisas importantes, como a pesquisa de emprego e desemprego, cesta básica. O Barelli foi responsável, por exemplo, por um trabalho muito importante do Diese no final dos anos 70, quando o Diese denunciou a manipulação dos índices de inflação. Isso repercutiu internacionalmente, muitas instituições passaram a reconhecer que a taxa de inflação do Diese mostrava que a inflação era muito diferente. Isso resultou em campanhas salariais muito pesadas, né, no ressurgimento também do próprio movimento sindical, nas greves aí na região do ABC, nesse novo sindicalismo, na criação das centrais sindicais, da CUT e das outras centrais sindicais. E também o Barelli teve um papel importante na construção, por exemplo, da pesquisa de emprego e desemprego, quando o Diese desenvolveu uma nova metodologia para olhar o mercado de trabalho e mostrar também que a taxa de desemprego no Brasil era muito mais elevada do que aquela que oficialmente o IBGE na época divulgava. Tudo isso foi feito com uma participação importante do Barelli, uma pessoa que teve a capacidade sempre de reunir no Diese muitos intelectuais, a capacidade de unir pesquisadores intelectuais para trabalharem a favor dos trabalhadores, pela causa da justiça, da igualdade, contra a pobreza, contra a miséria, contra, na verdade, as injustiças que estão presentes no mundo, também no mundo do trabalho. E o Diese se firmou com a sua direção como uma instituição que tem muita credibilidade e que serve aos trabalhadores em todo o país. Tá certo, Clemente. Inclusive você faz homenagem, né, ao nosso bravo Barelli, não é isso? Exato. E esse texto a gente consegue onde ler, hein, Clemente? No próprio site do Diese? Não, eu acabei de escrever, mandei para vocês ele agora, acabei de escrever. Acabei de ver aqui, ó, no celular. Eu vou divulgar agora. Ah, perfeito. Você quer ler um trechinho, é isso, desse texto que você fez? Não, podemos ler depois amanhã. Depois, amanhã. Não, inclusive deve estar no site, com certeza vai estar no site do Diese também, né? Exatamente. Se a rádio quiser colocar também no site, fica à vontade. Perfeito, tá ótimo. A gente vamos encaminhar sim aqui para a Rede Brasil Atual. Muito obrigada, viu, Clemente? Um grande abraço para você e bom retorno. Tá legal, obrigado. Até mais. Falamos com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. Agora são 8h07 e vamos com Na Boca do Povo. 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 Aprovada em primeiro turno no início deste mês na Câmara dos Deputados, a polêmica reforma da Previdência sofreu diversas mudanças em seu texto ao longo deste semestre. Uma das principais mudanças aprovadas no texto de Samuel Moreira, do PSDB, é a extinção da aposentadoria somente por tempo de contribuição. Outra é a alteração no tempo de contribuição para trabalhadoras e trabalhadores urbanos da iniciativa privada. Com a reforma, o tempo de contribuição dos homens passa de 35 para 40 anos e das mulheres passa de 30 para 35 anos. A idade mínima para a aposentadoria também aumentou. A reforma prevê que os homens se aposentem aos 65 anos e as mulheres aos 62 anos. Ainda assim, a proposta de emenda constitucional manteve os militares fora e deixou o setor do agronegócio isento de contribuir com o INSS. Agora, para seguir ao Senado, a proposta deverá ser aprovada em segundo turno ainda na Câmara dos Deputados em agosto deste ano. No entanto, os trabalhadores ainda estão se perguntando se a proposta é justa. Fomos às ruas perguntar se as pessoas são a favor
ou contra a proposta de reforma da Previdência e por quê. José Aparecido Dias, sou cobrador. Pelo pouco que eu entendi, vai ser ruim, né? Deu para entender assim, o que deu para entender foi que vai aposentar mais tarde e outra também que não tem a garantia de emprego também, né? Por exemplo, você fez assim 40 anos. Hoje com 40 anos você não tem um emprego garantido. Aí então, eles dão garantia da aposentadoria, só que não dá garantia do emprego também. A reforma trabalhista também diz que ia gerar emprego e também não impactou isso. E ficou por isso mesmo. Então essa dúvida aí de que vai gerar emprego, até agora, nada. Jonathan Gutierrez Tavares de Almeida, vendedor. Eu sou a favor. A reforma da Previdência, ela vem desde lá de trás precisando de novas alterações e agora foi imposto a reforma. Acredito que por questões econômicas é necessário o Brasil estar com uma déficit. Hoje a gente tem uma taxa de mortalidade, tem muitos aposentados para pouca natalidade. Então a gente está precisando reformar e está sim gerar economia e gerar emprego. Meu nome é Jurandir, trabalho na CPTM. Sou eletricista de manutenção. Eu sou contra, porque fará com que milhões de pessoas tenham que trabalhar mais tempo, aumentando a idade mínima. Sabe, a lógica é forçar que a pessoa não goze da aposentadoria por muito tempo, que o direito chegue e, se chegar, cada vez mais próximo da hora da morte. Por isso que eu sou contra. E tem mais. Poxa, se a pessoa ter que trabalhar 40 anos, pessoal da iniciativa privada, isso é com a carteira assinada, porque senão a pessoa está com 70 anos e não completou os 40 anos trabalhado com carteira assinada, e aí nunca vai se aposentar. Esse é o problema dessa tal reforma. Beatriz Draghi Ramos, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Fique ligado na rádio atento, o tempo todo ligado nela, seja no fone ou pelo radinho, a sintonia é fina, é bela. Fique ligado na rádio atento, o tempo todo ligado nela, seja no fone ou pelo radinho, a sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil Atual, as músicas que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão. Rádio Brasil Atual. Que bonitinho, né? Uma delícia. O Paulo Neto, nordestino. Viva os nordestinos! Nossa homenagem a todos os nordestinos e nordestinas. Ainda bem que a gente tem esse microfone para falar, né? Mas vamos defender os nordestinos aqui, né, Glauco? E os nordestinos também têm o nosso microfone aqui, Marilu. Tanto que o pessoal já se manifesta aqui, né? A Tereza de Brasília diz o seguinte: sou cearense do Crato, região do Cariri, onde temos a Serra do Araripe, amo a minha terra. É isso aí. Ela diz ainda que o povo não entendeu a reforma da Previdência. De fato, muita gente ainda não sabe os detalhes e também compra muito fácil o discurso do governo e da base que quer aprovar a reforma, até porque eles têm uma assessoria de imprensa muito poderosa que é a mídia tradicional praticamente inteira. Então fica difícil combater, né, Marilu? Opa. Olha, a gente tem também aqui o Pitanga de Salvador, na Bahia, que assiste a gente. Parabéns pelos esclarecimentos, ele diz. E a gente tem aquela nossa audiência internacional também, o Alexandre Magno, que fala lá da Suécia. E ele diz o seguinte: apoio total à cantora Marrom, Alcione, contra Bolsonaro. Além de ser uma das melhores cantoras do Brasil, instrumentista, trompetista talentosa, também é um ser humano de valores admiráveis. E o Alexandre diz que a música brasileira, os músicos brasileiros continuam sendo muito respeitados lá na Suécia e em vários outros países também. Que legal. Paulo Neto é pernambucano, só para, né, um adendo aí. Sim, o Caldani de Santo André diz que retirar o BPC não é economia, é restringir o consumo de famílias mais pobres, inclusive a alimentação, como a gente comentou aqui, né, Marilu? Sim.
A Valquíria de São Paulo também fala que excelente a doutora Marilane, que ela conseguiu acompanhar numa audiência pública lá no centro de São Paulo. Boa. Que, enfim, o pessoal tem acompanhado bastante esse tema da Previdência, até para ter uma outra visão que não aquela que os veículos aí da mídia que se pretende hegemônica tentam passar, né, Marilu? É verdade. A gente dá um alô aqui também para o Marcelo Matos, de Santos. Ele que cita aqui o mestre Guimarães Rosa: o sertão está em toda parte, o sertão está dentro da gente, leva o sertão dentro de mim. Uau. E o mundo no qual vivo é também o sertão. Ele diz que é necessário a gente reafirmar aqui uma postura contra atitudes xenófobas, preconceituosas, né? A Regina de Alphaville também diz que as falas de Bolsonaro, quando não causam vergonha, causam indignação. Às vezes causam os dois, né? Boa parte delas causam os dois. Causa mais outras coisas também, né? O pessoal fica com raiva. Pois é. O Luciano de Itacoaquecetuba, ele diz o seguinte, que ele é um legítimo, ele tem puro sangue nordestino, segundo ele aqui. Opa. O pai é legítimo pernambucano, que veio para São Paulo como muitos nordestinos que contribuíram para a construção desse país. E por isso não devemos aceitar tal desrespeito por parte do governo. É verdade, né? Que é uma história bastante comum, né? Nossa. Muita gente migrou do Nordeste para São Paulo. Hoje a migração já não é tão forte, né? Até porque a região do Nordeste ela está bem se desenvolvendo bastante. Né? Tava, e né? São Paulo estava. E São Paulo, inclusive, tem uma média aí de crescimento abaixo do PIB nacional, né? Nos últimos anos. E que o PIB nacional não tem crescido nenhuma maravilha, né? Verdade. Não, e São Paulo é São Paulo graças aos nordestinos, né? É isso. E é bom que se diga, né? É bom Olha, que se diga. a Zilá, ela diz que mora em Barueri, mas é da Paraíba do... Mas é Paraíba, diz o Siguela, usa aqui, brinca, né? Paraíba do Rio Grande do Sul. E adoraria ter Flávio Dino no lugar do atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que continua desinvestindo na educação do Estado e desvalorizando os professores. É a mensagem aqui da Zilá. É isso aí. Vamos tentar ouvir aqui o Flávio Dino. Não sei se hoje a gente está tentando aqui, na verdade já estava certo, né? Certa essa entrevista para hoje, mas a gente não está conseguindo contato. Vamos ver se até o final do jornal a gente tem aqui o Flávio Dino. A gente dá um alô também pro Daniel Reis, sempre conosco, o Rosalves de Vila Formosa, a Rebeca de Taboão da Serra. Diz um absurdo que o Bolsonaro tem feito para o nosso país, cada vez mais indignada, ela diz aqui. E é isso aí, daqui a pouco a gente volta com mais mensagens, Marilu. E vai ter análise política já, hein? Fica aí ligado, mais um especialista falando sobre o cenário político brasileiro, né? Um horror, daqui a pouquinho. Rádio Brasil Atual. Agora são 8h17. Vamos falar neste momento com o Wagner Romão, ele que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, Unicamp. Oi, Romão, bom dia. Bom dia, Marilu, tudo bem? Bom dia, Glauco. Bom dia. Bom, vamos falar aqui, começando, né, com a polêmica aqui dos nordestinos, né? A gente lembra que o Bolsonaro disse na sexta-feira, né, numa conversa informal, né, com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, antes de uma entrevista coletiva, né, com os correspondentes estrangeiros, e ele disse o seguinte: daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão, não tem que ter nada com esse cara. Bom, aí depois ele, enfim, disse que a imprensa, né, distorce o que ele disse e deu uma outra declaração, né, que pode ser até pior. Ele disse o seguinte: eu fiz uma crítica ao governador do Maranhão e da Paraíba, vivem me esculhambando. Obras federais vão para lá e eles dizem que são deles, não é deles, é do povo. Uma crítica aos governadores, nada mais além disso. Uma crítica em 3 segundos, hein? Em 3 segundos vocês da mídia fazem uma festa, né? Quer dizer, é grave, né? Essas declarações do presidente Bolsonaro, não é isso, Romão? Analisa pra gente essas falas. Marilu, às vezes o Bolsonaro ele é pego desprevenido, né? Como foi dessa vez aí, mas ele consegue piorar aquilo que ele fala no privado quando ele vai para a tentativa de explicação. Fica, né? Pior. Eu acho que ele continua jogando, né, sempre no debate da polarização, né? Sempre na lógica de, ao se ver desarmado ou acuado,
rebater no sentido de taxar daqueles que não gostam do Brasil, ou taxar de esquerdistas aqueles que também foram eleitos, né? Vamos lembrar que, assim como o Bolsonaro foi eleito, né, também o Flávio Dino, também o governador da Paraíba foram eleitos pela população, né? Então, tem toda a legitimidade e devem ser tratados, né, pelo presidente da República de uma maneira institucional, de uma maneira, né, como colegas que estão, enfim, tem esse encargo, né, de fazer o melhor que eles puderem pela população, pelo eleitor, pela eleitora, né, independentemente de partido. Mas o que nós estamos percebendo é que o Bolsonaro não pensa dessa forma, né? Exato. Bom, enfim, segundo o próprio Flávio Dino, ele parece que vai dar entrada, né, na Procuradoria-Geral da República contra o Bolsonaro, pela questão também de racismo e ainda por tentativa aí por crime de ameaça, quando ele diz que não tem nada que ter com esse cara, né? Por esses dois motivos. Como é que você vê? Claro, eu acho que é uma matéria de Constituição, né? Quem está liderando ou seja, ou a União, né? Ou um Estado federado, uma unidade da federação, ele precisa desenvolver o mínimo, né, de uma civilidade nas relações, e cabe agora ao Flávio Dino, né, tomara que ele consiga fazer a entrevista com vocês aí para explicar o que ele está pensando, cabe ao Flávio Dino defender a população do estado do Maranhão, que pode se ver prejudicada por essa diatribe aí, por essa situação com o Bolsonaro. Então eu acho que é muito importante que a população entenda, né, que se trata de uma grave situação, né, em que o presidente da República ele precisa repassar verbas, ele precisa liberar emendas. Nós esperamos que ele não chegue a esse ponto, né, que tudo fique aí numa situação do dito pelo não dito, porque enquanto está nesse nível, a população não é afetada. Agora, se isso realmente se configurar como uma perseguição, como um não repasse de recursos, aí eu acho que é muito importante que haja uma posição muito firme, não só do governador Flávio Dino, mas também de outros governadores, porque à medida que possa haver algum tipo de retaliação, né, essa retaliação também pode ser sentida por outros governadores em outras situações, porque a gente sabe que a instabilidade política, o caos, né, dessa administração, ela pode levar a que mais declarações sejam feitas e que mais reações se deem, né? Agora, Wagner, não é só com o Nordeste que o presidente Jair Bolsonaro arranjou aí uma rusga, né? A gente tem também as acusações do Bolsonaro ao INPE, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que detalhou dados sobre o desmatamento, e o Bolsonaro fez declarações assim, que é difícil até achar adjetivo, mas lendo aqui o que o Bolsonaro falou, a questão do INPE, eu tenho a convicção de que os dados são mentirosos, e nós vamos chamar aqui o presidente do INPE para conversar sobre isso, e ponto final nessa questão. Mandei ver quem está à frente do INPE, até parece que está a serviço de alguma ONG, o que é muito comum. Quer dizer, esse tipo de enfrentamento, que depois teve, inclusive, uma resposta do diretor do INPE, Ricardo Magnus Osório Galvão, que ainda falou, dizendo que, olha, como se ele, Bolsonaro, tivesse qualificação para avaliar se os dados são corretos ou não. Mas, de qualquer forma, isso também demonstra que os dados do desmatamento, a questão do meio ambiente, para o governo Bolsonaro, que ele não faz questão nenhuma, inclusive de preservar o meio ambiente, ou de, enfim, de tomar alguma iniciativa em relação a isso, mas lá fora pega mal. E isso daí é como diz o jargão do futebol, parece que o Bolsonaro sentiu. Pois é. Ô Glauco, acho que aí tem uma coisa que é muito importante, que ele está falando diretamente para o agronegócio, né? A base do agronegócio é que está muito preocupada porque o INPE, ao longo desses últimos anos, né, desenvolveu um sistema muito eficaz e reconhecido internacionalmente de detecção desses focos de queimadas, que são focos ilegais, né? Em grande parte são focos ilegais, claro que uma parte é algo natural, ali do desenvolvimento, sobretudo no Cerrado brasileiro, mas uma outra parte se tratam de queimadas criminosas. E toda essa verificação que o INPE tem feito, né,
ela tem sido de muita relevância, inclusive para o Brasil conseguir comprovar lá fora, né, o seu respeito ou não, né, o quanto a Amazônia, de maneira geral, mas as reservas naturais de floresta e de vegetação, enfim, estão ou não sendo desmatadas, né? Agora, ele está falando diretamente para o agronegócio. Eu acho que esse ponto, a gente tem sempre que tentar pensar nessas declarações do Bolsonaro alguma lógica, né? Eu sei que não é fácil, mas em grande parte essas declarações, elas não são declarações absolutamente infundadas, né? Quando ele faz a crítica ao INPE, coloca em dúvida os dados do INPE, ele está exatamente falando para uma grande parcela do agronegócio que ainda atua numa maneira muito atrasada, né? E que tem o INPE um dos seus principais inimigos, né? Porque quer desenvolver uma expansão descontrolada, né, da fronteira agrícola no Brasil. Então, eu acho que esse aspecto é importante da gente sempre tentar ressaltar e tentar entender o que está por trás dessas declarações, né? Exato. Lembrando que o Ricardo Galvão disse que não vai pedir demissão. Vai fazer que nem, né, ficar fritando aí que nem o Levi, né? Ele não vai pedir demissão. Tá certo. Agora... Deixa eu só lembrar uma coisinha, Marilu. Lembra. Porque acho que tem a ver com essa ainda anterior falar mal dos nordestinos, né? Uhum. Tem uma declaração lá do Rocha Paiva, né? O general da reserva. Eu ia te colocar exatamente isso agora. A gente já está conversando por telepatia já. A sintonia está excelente. Não, eu ia falar que pelo Twitter, eu vou até ler um pouco para quem não acompanhou, né, Romão, que pelo Twitter o presidente atacou o general Luiz Rocha Paiva, né, que é integrante da comissão de anistia do governo federal, que o havia criticado pelo comentário. E o chamou de melancia, né, que é aquele termo pejorativo para dizer que ele é o militar, né, por fora verde, do uniforme verde-oliva, e por dentro vermelho, que é comunista, né? E o general criticou o Bolsonaro em relação a essa declaração sobre os nordestinos, dizendo que ele é impatriótico e incoerente. E esse mesmo general já chamou o Bolsonaro de idiota inútil e pau-mandado de Olavo de Carvalho, né? Não, vamos lembrar que esse general, ele teve uma participação importante na mídia algumas semanas antes do segundo turno, inclusive num programa aí das televisões à noite, no sábado à noite, e com declarações favoráveis à candidatura Bolsonaro, né? Exatamente naquele momento em que uma parcela estava se deslocando para o Bolsonaro e outra parcela ainda estava, enfim, temerosa, né, em fazer o voto ao Bolsonaro. Ou seja, ele não é um general crítico ao Bolsonaro desde sempre, muito pelo contrário. Agora, ele se colocou numa situação em que, como nós estamos discutindo aqui, é um atentado à República, né? Uma posição de não repassar verbas é um atentado à República. E veja que ele faz vamos tentar pensar se tem alguma lógica aí nesse raciocínio, né? Quer dizer, como ele faz uma defesa do governador do PCdoB, né? E o PCdoB, a gente sabe, teve uma participação importante na guerrilha do Araguaia, ele já transfere a figura do Rocha Paiva como um defensor da guerrilha do Araguaia, né? Essa é exatamente a lógica, né, com a qual ele quer imprimir a sua versão dos fatos, né, e fazer um jogo político absolutamente baixo, né, e sem lógica racional, né, com uma lógica irracional, e como ele faz com praticamente todos aqueles que o criticam, né? Então nós vamos continuar vendo isso, né? Veja, mesmo o general Santos Cruz, né, que foi demitido também, né? Ou seja, ele tá numa atuação que a gente não sabe o quanto é calculada ou não, né? De fazer críticas muito contundentes a qualquer crítica, venha de onde venha, né? Então, vinha do Santos Cruz, no caso ali do Olavo de Carvalho, vem no caso agora com o Rocha Paiva nessa questão desse vazamento dessa fala aí sobre os governadores do Nordeste. Então, ele tem uma ação muito reativa e muito impensada, né? Mas, ao mesmo tempo, demarcando muito bem aqueles que estão com ele e aqueles que estão contra ele. Ou seja, ele não admite crítica nenhuma, venha de onde venha, né? Nós vamos ver, ao longo desse governo, né,
o quanto ele durar, né? Como que vai ser o desenrolar disso, porque qualquer político, né, principalmente o presidente da República, que não tem o mínimo de capacidade de lidar com a crítica, né, ou ele se isola muito rapidamente, né, ou ele pode tomar medidas mais autoritárias e de perseguição política. Agora vamos fazer o comentário, né? A gente quer saber muito o que você achou sobre mais o vazamento, você citou do vazamento desse áudio aí do Bolsonaro e o vazamento, o vaza-jato que continua a todo vapor, continua pelo Intercept Brasil, mostrando, né, Deltan Dallagnol conversando com outros procuradores, sugerindo aí que o Sérgio Moro protegeria o Flávio Bolsonaro, o filho, né, de Bolsonaro, para não desagradar o presidente, não perder a indicação ao STF, né, para o Moro não perder, né, que seria aí uma saída para proteger também o filho dele. Como é que você viu esse último vazamento aqui do Intercept? Marilu, eu não sei se foi combinado, se foi intencional, mas eu acho que ele veio numa semana muito específica, né? Porque foi exatamente a semana em que também pela decisão do Toffoli, né, o COAF, que é esse conselho que controla as atividades financeiras e que é vital para as ações da Lava Jato, aliás, não só da Lava Jato, mas qualquer tipo de investigação sobre lavagem de dinheiro, né, ela tem no COAF, aliás, o COAF foi criado para isso, né, para atuar nas investigações sobre lavagem de dinheiro. O Toffoli, certamente de comum acordo aí com nesse pacto muito estranho que tem sido tramado entre os poderes da República, né? O Dias Toffoli, o presidente do STF, ele cancelou, né, qualquer tipo de processo que esteja correndo com informações do COAF para o Ministério Público que não sejam demandadas por ordem judicial, né? Então, com isso, ele cancelou, né, um vetor muito importante de investigações, como eu disse, de qualquer tipo de investigação sobre lavagem de dinheiro e da Lava Jato, né? Então, a questão que o Dallagnol está preocupado aí, quando ele fala sobre o Sérgio Moro, quanto o Sérgio Moro pode suportar, né, nessa relação muito estranha aí também, nas revelações que foram aparecendo, né, a partir do Flávio Bolsonaro e também aí do caso do Queiroz, desse tipo de atividade aí, a pergunta que faz o Dallagnol e agora José, nós podemos dizer, atualizados ainda pelos fatos da semana passada, e agora Moro, né? Porque até quanto vai a possibilidade do Moro ver todo o seu arsenal anticorrupção, né? Vamos lembrar que a ida do COAF para o Ministério da Justiça era um elemento central para a vinda da negociação da vinda do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, né? E ele ficou no Ministério da Economia, né? E o governo, né, federal, o governo Bolsonaro, não fez grandes gestões para que o COAF permanecesse com o Moro. Com essa decisão do Toffoli, que até agora não foi criticada pelo ministro Sérgio Moro, todo esse potencial investigativo, né, que a Lava Jato possui, ele fica bastante reduzido, né? Então, vamos aguardar alguma declaração do Sérgio Moro que seja contrária a isso que o Toffoli fez, e eu acho que, pelo andar da carruagem, nós vamos esperar durante muito tempo, porque essa declaração nunca vai chegar. É verdade. E esse vazamento fica ainda mais preocupante quando a gente lembra de um fato, que o Bolsonaro esteve no Japão e numa entrevista coletiva lá, ele disse que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tinha passado dados da investigação do tal do Laranjal, do PSL. E o Bolsonaro, inclusive, tinha determinado ao Moro que se fizesse investigação com todos os outros partidos para a pressão não ficar só em cima do PSL. Quer dizer, e sendo que esse era um processo que tramita em segredo de justiça. O Moro vazou para o Bolsonaro, a gente sabe que não é exatamente uma postura que a gente estranha do ministro Sérgio Moro, ele fazia isso quando era juiz, então, mas é muito preocupante saber dessa conexão entre Moro e Bolsonaro dentro desse contexto dos vazamentos, né, de que o próprio Dallagnol questiona, né, se o Moro aliviaria para o Bolsonaro, e pelo jeito parece que é isso mesmo.
Claro, Glauco. E veja, aí nós temos que identificar os atores que nós temos que fazer a cobrança, né? É evidente que esse é um desvio de conduta do ministro e do presidente. Quem deveria chamar atenção sobre isso é a Procuradoria-Geral da República, que tem a função de fazer exatamente essas denúncias, mas que continua calada. Então, para aqueles que dizem, né, eu acho que tem muito pouca gente que diz hoje que as instituições continuam funcionando, né? Muitos colegas meus da ciência política diziam continuamente que as instituições estavam funcionando e que a alternância de poder e a eleição do Bolsonaro era algo próprio da democracia. Agora, o que nós estamos vendo é que as instituições de controle, né, do executivo, do legislativo, do próprio judiciário, elas estão caladas e elas mantêm a parcialidade com a qual elas têm tratado a política no Brasil nos últimos anos, né? Então, acho que esse caso, vejam, o Bolsonaro, o presidente da República se colocar dessa forma, o ministro se colocar dessa forma, às claras, né? Mas sem que a Procuradoria-Geral da República se manifeste, acho que esse é a grande notícia, né? Porque há uma omissão aí da Procuradoria-Geral da República. Exato. E quem será, né? Quem vai substituir a Raquel Dodge, hein, Wagner? Quer dizer, existe essa expectativa também, né? Exatamente. E aí nós temos uma situação em que desde 2003, né, quando se respeitava essa consulta que é feita junto aos procuradores, né, porque se entendia que a categoria dos procuradores da Procuradoria-Geral, né, o Ministério Público Federal, deveria indicar, enfim, aquela lista tríplice daquelas pessoas mais idôneas, com maior respeitabilidade, junto ao Ministério Público Federal, que deveria ser enviada para o presidente da República, e ele, a partir daí, faria a escolha de alguém, né, de algum desses procuradores da lista tríplice. E, ao longo dos últimos anos, à exceção do Michel Temer, exatamente no caso da Raquel Dodge, né, o primeiro da lista era o escolhido sempre, né? Então, como uma forma de respeitar a independência, a autonomia das instituições. O que o Bolsonaro está fazendo agora é exatamente jogar com essa... Ele não vai respeitar a lista tríplice, é muito provável que não vá, e ele está jogando com essa indicação para politicamente se preservar. Acho que isso é muito evidente, né? Então, é um outro capítulo aí a gente tem muitos casos, né, muitos momentos em que essa veia mais centralista, né, essa veia autoritária, né, e essa veia, digamos assim, de proteger os dele, né? Ele disse aí na semana passada também, né, como é que eu não vou proteger os meus filhos, né? É claro que eu vou privilegiar os meus filhos. Então isso está escancarado para a população, né? Eu acho que muita gente, Marilu, fala que essas declarações são cortina de fumaça, porque tem a coisa muito importante em jogo e que a gente às vezes não dá atenção. Eu acho que isso é uma verdade em parte, né? Porque de um lado acho que tem realmente muita coisa em jogo que infelizmente a gente não dá atenção, medidas que estão sendo tomadas e que a gente não dá atenção, mas por outro lado essas declarações elas mostram muito bem, né, o equívoco que foi, né, essa eleição, né? É claro que as pessoas têm a sua liberdade de votar em quem quiserem, mas eu penso que cada vez mais pessoas estão se conscientizando que se votaram nesse atual presidente, fizeram algo, né, ou seja, compraram um gato por lebre, né? Eu acho que o nível de consciência dessas pessoas deve estar aumentando e acho que é importante sim que essas declarações sejam noticiadas e sejam tema de debate, porque eu acho que mostra muito bem o despreparo do atual presidente da República. Muito bem. É isso, Wagner, a gente agradece aqui a sua análise, ouvintes aqui também certamente fazendo comentários, né, aqui da sua participação, e muito obrigada, Wagner, até a próxima então, hein, com mais declarações, né, deste presidente da República e também com mais vazamentos, né, a respeito da Operação Lava Jato, bastante manipulada. Muito obrigada, viu, Wagner? Um abraço. Um abraço.
Boa semana para todos e todas. Obrigada. Falamos aqui com o Wagner Romão, ele que é professor da Unicamp. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 no Oeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. Agora são 8h39. Após 6 anos de investigação, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, condenou 11 empresas e 42 pessoas por formação de cartel em obras de trens e metrô. Segundo o processo, o grupo fraudulento atuou em pelo menos 26 projetos, a maior parte em São Paulo, no período em que o estado foi governado pelo PSDB. Apesar da punição na esfera administrativa, o mesmo processo parece não andar na justiça criminal. A reportagem de Nama Nunes. O caso de cartel de trens e metrôs começou a ser investigado com base nas informações reveladas em um acordo de leniência entre o CAD e a empresa alemã Siemens. No acordo, delatores da multinacional revelaram que os contatos entre as empresas que disputavam as licitações de trens e metrôs ocorriam pelo menos desde 1998. O objetivo da aproximação era eliminar a competição em licitações públicas de projetos do sistema ferroviário. É configurado cartel quando empresas concorrentes se associam para fixar preços ou dividir mercados com o objetivo de eliminar a concorrência ou aumentar os preços dos produtos. A prática é considerada crime. Após 6 anos de investigação, o CAD sentenciou as empresas envolvidas no esquema a pagarem multas que somam 515 milhões de reais. Já as 42 pessoas físicas condenadas terão que pagar 19 milhões e 520 mil aos cofres públicos. O promotor de justiça Marcelo Mendrone, do Ministério Público do Estado de São Paulo, que participou do Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartel e Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos, o GDEC, comemorou a sentença, mas discorda dos valores das multas. A decisão é correta porque o cartel efetivamente existiu e foi objeto de acordo de leniência de uma das empresas, da Siemens. Eu não posso emitir um juízo de valor a respeito da multa, mas a minha impressão é que pelo valor que aparenta ter sido superfaturado só nas obras de São Paulo, nos casos não obras, né? Nos casos das reformas e nas manutenções e nas compras de trens, o valor deveria ser bem maior. A existência do cartel ou dos cartéis é indiscutível, eles aconteceram, as provas são claras e nos processos criminais que eu atuo, tem provas diretas e muitas provas indiretas também que são muito contundentes. O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, do PT de São Bernardo do Campo, lembra que o processo só avançou depois de apurações feitas pela Justiça da Suíça. Feito parcialmente a justiça no sentido de mostrar o seguinte: a bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa tinha razão quando denunciava os problemas dentro do ministério. Nós denunciamos isso ao Ministério Público, nós fizemos a nossa parte. O CAD, que é um organismo federal, não é estadual, traz essa condenação pelo conluio dessas 11 empresas, né? Isso mostra uma luz muito pequenininha no fim do túnel, porque isso precisa agora do judiciário tomar as medidas necessárias. Quem sabe agora o judiciário leva à frente. Por ter participado de praticamente todas as licitações, a multinacional Alstom foi proibida de fazer novos contratos com a administração pública municipal, estadual e federal por 5 anos. Para o deputado Luiz Fernando Teixeira, o sistema metroviário de São Paulo pode ter grandes problemas com essa proibição, uma vez que o mercado tem dependência tecnológica da multinacional. Ele defende punição ao Poder Executivo. Agora, você proíbe essas empresas de contratar com o poder público, quem que vai fazer a sinalização? É só eles que podem fazer, o sistema deles. Então, nós temos um problema grave para resolver. E no mundo todo, quando o executivo erra, o executivo é penalizado e não a empresa é penalizada. E os executivos que erraram têm que ser penalizados, esse dinheiro tem que ser ressarcido.
Como é que você vai fazer agora com a manutenção dos trens se o produtor daqueles trens não podem mais contratar com o poder público? Como é que você vai fazer com a sinalização e outros equipamentos e outros softwares que estão por trás se aquelas empresas fornecedoras não podem mais contratar com o poder público? Desde 2014, o Ministério Público de São Paulo denunciou 12 empresas por cartel no metrô e na CPTM. Questionado sobre a demora no andamento do processo na Justiça Criminal, o promotor Marcelo Mendroni comenta sobre a burocracia do sistema judiciário. E eu fico me imaginando assim, como é que a gente justifica para a população que já pagou o superfaturamento e dizer para eles que os processos não andam, que o processo penal é complicado, advogados entram com recursos intermináveis e impedem que o processo ande, ou porque alguns juízes de primeiro grau não têm muito conhecimento do tema para fazer um pouco mais de vigor que o processo tem em andamento, chegue ao seu fim. Então, eu não sei como explicar para a população que o dinheiro do superfaturamento eles já pagaram e eles também pagam por alguns funcionários públicos e cartórios que não conseguem fazer o processo andar, e essas pessoas, além disso tudo, não sabem que o processo sequer saiu do começo, e essas pessoas talvez não tenham nenhuma punição lá no final. Além das multas e da proibição de novos contratos com os governos federal, estadual e municipal, o CAD também emitiu uma recomendação aos órgãos públicos para que a Alstom, a Bombardier Transportation Brasil e a CAF Brasil Indústria e Comércio não sejam beneficiadas por 5 anos por programas de parcelamento tributário e programas de subsídios públicos. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual. Esta é a Rádio Brasil Atual. Agora são 8h45. Bom, vamos falar aqui de esportes agora. A gente tem aqui como convidado o Alex Minduim, ele que é sociólogo, presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil. Alex, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marilu, tudo ótimo, você? Tudo certo. Bom, vamos falar aqui das políticas para os esportes no governo Bolsonaro. Enfim, existe política? Existe governo? Como é que você está vendo tudo, enfim, na área do esporte, hein, Alex? Olha, eu gostaria de estar dando uma outra notícia, aliás, uma boa notícia, mas infelizmente, Marilu, o que a gente vê nesse governo é um descaso total, sobretudo nessa área, né? Acabou o Ministério dos Esportes, ele foi anexado ao Ministério da Educação, diminuiu o investimento praticamente 60%, ou seja, muito pouco investimento para uma área que deveria ser vista como prioritária, porque a gente sabe muito bem que cada R$1 investido no esporte é R$5 que a gente desonera da folha de educação, segurança e saúde. E no governo Bolsonaro, infelizmente, o esporte está colocado de lado. Exatamente. Agora eu passo a bola para o Glauco Faria, né? Eu dou o pontapé inicial. Glauco, pode tocar o jogo agora com o Alex. Alex, ontem eu estava vendo ali o jogo da tarde, Corinthians e Flamengo, né? Jogaço, por sinal. Aliás, você torce pra que time, hein, Alex? Corintiano, ai, gente, Corinthians, pelo amor de Deus. Eu particularmente preferi o jogo da manhã, Botafogo e Santos, mas eu tudo também, bem. Glauco, tô contigo. Mas olha só, Alex, reparando ali no público, né? A gente vê que não só nesse jogo, mas em vários outros jogos da Série A, e não só da Série A também, às vezes até da Série B, é um público bastante diferente do que ir ao estádio há 15, 20 anos. Como é que você vê esse fenômeno da elitização do futebol, né? Com os ingressos caríssimos, às vezes você tem planos ali que acabam impedindo o torcedor médio aí no estádio. Como que você vê esse fenômeno? Glauco, bom dia, grande satisfação estar aqui com você também. Bom, primeiro, ontem foi um jogo fantástico, Corinthians e Flamengo, né? De fato, jogou bola para valer. Aliás, meus parabéns também, na parte da manhã teve o jogo Corinthians e Flamengo, futebol feminino, a mulherada aí tomando espaço no Pacaembu. Veja, Glauco, esse processo de elitização do futebol, a Anatorg, ela visualiza de uma forma totalmente errônea de visão, de gestão por parte dos dirigentes do nosso país, né? O que nós defendemos é que cada setor da arquibancada dessas novas arenas seja destinado pelo menos 5% para os torcedores de baixa renda.
né? Então chega a ser, na verdade, uma desinteligência por parte dos dirigentes em ter espaços ociosos, quando esses espaços poderiam ser ocupados, aí no caso, pela massa, pelo torcedor que acompanha de fato o futebol brasileiro. Então, o que a gente aconselha, na verdade, o que a gente propõe é que cada setor da arquibancada, independente se é camarote, se é as cadeiras, se é atrás do gol, se é na frente do campo, seja destinado 5% a preços populares, para que a população tenha um acesso ao futebol e, acima de tudo, essa cultura, aliás, fortaleça essa cultura tão brasileira e tão genuína que é a nossa. E isso acontece não só nos eventos daqui, né, mas quando organizados pela CBF ou pelas federações, mas quando a gente teve a Copa América agora, os ingressos eram caríssimos, né? Tanto que jogaram várias seleções com estádios praticamente vazios, porque era impossível. E sendo que seria interessante, né? Sei lá, ver Venezuela e Bolívia, por exemplo, ali no Mineirão. Só que o ingresso é R$500. Então, nossa! Condição. Ou seja, 500? É uma realidade totalmente distinta do que esse torcedor, sobretudo de baixa renda, ganha, né, do seu salário mínimo. Então a gente sempre aconselha nos debates que os valores de ingresso seja no máximo 3% do salário mínimo, para que esse trabalhador tenha acesso ao futebol e ao futebol de qualidade. E existe uma conversa com os clubes nesse sentido? Existe uma pressão nossa, né, dentro da Câmara dos Deputados, para chamar os dirigentes para o processo de discussão e para mudança também de pensamento, né, de visualizar esse tipo de gestão em que os clubes, na verdade, só visualiza os patrocinadores, né, como forma e arrecadação de renda, e acaba se esquecendo do público geral, do torcedor em geral, né, que poderia contribuir e aumentar ainda mais a renda dos clubes. Agora, Alex, para muita gente que acompanha futebol, mas que não vai aos estádios, a torcida organizada ela está associada à violência, né? E a gente sabe que quem frequenta estádios, sabe que a torcida organizada é responsável em grande parte pela festa que existem nos estádios, né? Então, como que está isso hoje? As torcidas têm se conversado para reverter, por exemplo, essa coisa que é meio absurda em São Paulo, que é a torcida única? Glauco, esse espaço é muito importante para a gente, justamente para a gente desmistificar o que a grande imprensa apregoa sobre as torcidas organizadas do nosso país. Veja, na primeira divisão nós temos em média aí quase 786 torcidas no primeiro escalão, né, participando ativamente dos seus jogos, que acompanha os seus clubes, que desenvolve os projetos sociais, que integra a juventude brasileira e que, acima de tudo, né, resguarda do ponto de vista do entretenimento, do lazer e dos trabalhos sociais que essas torcidas fazem. Então, as torcidas organizadas, elas são parte do futebol, parte do espetáculo. O que não está ocorrendo, na verdade? É a visualização, é o respeito ao espaço e, acima de tudo, a abertura de festas nas arquibancadas, que faz com que esses jovens possam estar desenvolvendo as suas atividades circenses, né, nas arquibancadas nos dias de jogos. Quando você tem aí uma pequena parcela que adentra nessa questão do conflito, né, a grande mídia ou a grande imprensa, ela dá uma notoriedade já maior. Mas quando, na verdade, a grande maioria dos torcedores organizados estão, na verdade, para contemplar o futebol e desenvolver esses projetos fantásticos que ocorrem, seja no estado de São Paulo, seja no Ceará, seja na Bahia. Veja bem, o estado de São Paulo hoje detém pelo menos 4 torcidas organizadas participando do Carnaval Paulista, né? E são elas que apresentam, na verdade, os melhores espetáculos em dias de carnaval. Então, ou seja, são as mesmas diretorias, são as mesmas pessoas tocando as mesmas atividades. Uma na arquibancada, outra na avenida. Ou seja, as torcidas, elas contribuem sim com o futebol e com a cultura e o fortalecimento do futebol brasileiro. Tem uma perguntinha aqui do WhatsApp, pode ser? É o seguinte, eu não sei o nome da pessoa, porque eu não estou conseguindo identificar, mas está dizendo o seguinte, e o futebol feminino, Minduim? Aí está falando aqui, nordestino não nasce, estreia! Boa! Bem, é a Ione, Marilu. É a Ione? Ah, então tá bom, Ione, vamos lá. Anatório não só vê com os bons olhos, né, o crescimento do futebol feminino, mas apoia literalmente a participação das mulheres em todas as instâncias na nossa sociedade. Essa sociedade nossa que é tão machista, né? Infelizmente as mulheres aí são colocadas muitas das vezes de lado. E no futebol elas têm dado o recado, haja vista a seleção brasileira aí que fez um excelente papel nesse último Mundial da França, né?
Desculpa. Não, só por curiosidade, você falou das torcidas organizadas que têm trabalhos sociais, né? Você pode dar algum exemplo? Nós vamos pegar aqui as torcidas do estado de São Paulo, né, que são várias, como eu mencionei, quase 786 no país inteiro. Nós temos aí a Gaviões da Fiel, a Mancha Verde, a torcida independente, a torcida jovem, que todas elas, né, se juntando aí, dá quase um montante de 300 mil torcedores organizados só no estado de São Paulo. Então, calcula-se que no Brasil inteiro tenha-se aí quase que 2.800.000 torcedores organizados participando ativamente, né, das atividades das suas respectivas instituições. Agora, no que tange aos projetos sociais, você tem aí a Mancha Verde, que atende aí as pessoas em situações de rua. Você tem a própria Gaviões da Fiel, que faz aí distribuição de cestas básicas, campanha do agasalho, beneficiando uma série de comunidades. Ou seja, as torcidas, elas estão inseridas no dia a dia da cidade e muitas das vezes não tem um espaço para apresentar esses trabalhos fantásticos que elas elaboram e executam pela sociedade brasileira, sobretudo aqui em São Paulo. É verdade. Lembrei do São Paulo Futebol Clube, né, que a gente tinha aqui no colega, o Carlão, né, e ele falava da doação de sangue, né? Sem dúvida. Tem a doação de sangue, teve aquele fato, por exemplo, que vitimou as famílias ali no Largo do Paissandu, né? Por muitas das vezes a sociedade não sabe, não tem essa ciência, mas os primeiros a auxiliar aqueles moradores, né, que estavam ali naquela ocupação, que estavam naquela ocupação, foi as torcidas organizadas, sobretudo a torcida independente, né? Na Baixada Santista, quando ocorre aquelas quedas, na verdade, das rodovias, né? As primeiras a chegar, ou os primeiros a chegar, são as torcidas organizadas, auxiliando ali com agasalho, com mantimentos, né? E uma série de atividades que possam vir amenizar o sofrimento do povo brasileiro, do povo paulista aqui no caso. E nesse caso, como você vê a instituição da torcida única, né? Porque as torcidas organizadas de São Paulo, inclusive, fazem, né, ações conjuntas, mas elas não podem conviver num estádio de futebol aqui dentro do estado. Como você vê isso? E as torcidas estão tentando reverter isso junto ao Ministério Público? Estão fazendo alguma gestão nesse sentido? Glauco, a gente tem solicitado ao longo desses 5 anos de existência da Anatorg, audiências públicas e debates abertos com o Ministério Público, com os dirigentes de futebol. Por quê? Por muitas das vezes sempre joga nas costas das torcidas organizadas a responsabilidade que ocorre dentro do estádio e fora dos estádios, né? Então, a medida de torcida única é mais uma medida arbitrária, é mais uma medida autoritária por parte do Ministério Público, que na verdade não quer tocar o problema de frente, né? Quando a gente fala na questão da chamada violência, a gente tem que entender que esses fatos eles são minoritários. A grande maioria dos torcedores estão a caminho e dentro dos estádios, né? Quando ocorre o fato mínimo da violência, o que a gente defende? Que esse torcedor ou esse mau torcedor seja identificado e punido ao rigor da lei. Agora, a instituição ela não pode assumir, né, uma atitude individual que é estabelecida a quilômetros do estádio, a quilômetros da sede da torcida organizada. Por quê? A torcida ela já faz um trabalho de prevenção, a torcida ela participa de uma reunião no batalhão, mencionando o caminho e da onde que ela vai estar saindo com os seus associados, e ela também se comunica com a outra torcida, no sentido de evitar maiores confrontos, maiores problemas. Por quê? Ela sabe muito bem o intuito dela. É de estar na arquibancada, de incentivar o seu clube, de levar a sua faixa e festejar se o clube sai vencedor do jogo, né, e voltar para sua casa se o clube não sai vencedor do jogo. Agora, essa medida de torcida única, ela está mais que provada, né, e os dados estão aí, né, se a Secretaria de Segurança Pública pode, inclusive, apresentar, que ela aumentou, né, o índice de violência e o índice de conflitos em dias de jogos de torcida única, né? E com essa declaração a gente termina aqui a entrevista com Alex Minduim, lembrando que o Gutenberg Carvalho está dizendo que na final Argentina e Uruguai anunciaram ingressos a R$60, só que é um número muito pequeno, para um número muito pequeno, e acesso a esses ingressos é complicado, pois acabam logo, é verdade. Edson Carvalho, também aqui em Vitória, aqui o Vitória aqui em Salvador
morador ajuda bastante na própria comunidade. Muita gente aqui repercutindo a sua entrevista, viu, Alex? A gente agradece demais aqui a sua participação. Um super beijo e obrigada. Obrigado, Marilu. Obrigado, Grau. Estamos à disposição. Falamos aqui com Alex Minduim, sociólogo e presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil, Anatorg. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Valeu. Tchau. Tchau. E a gente encerra aqui o nosso Jornal Brasil Atual. A gente volta amanhã às 7 horas. 45 segundos do tempo, já estamos na prorrogação. Beijo, tchau. É isso aí, sem VAR. Até amanhã. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.